Conversa muito interessante, da teoria à prática. Eu pelo menos aprendi imenso que na prática há muito mais a fazer do que aquilo que se faz e que consta de facto na teoria. Estamos a caminhar para o fim do nosso evento. O meu próximo convidado é o Rui Carvalho, ele é COO da Coverflex e vai apresentar-vos, tal como aconteceu nos anos anteriores, em primeira mão, as novidades da Coverflex para este ano. Rui Carvalho. Está aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Rui, sou CEO e, para além de ser CEO, também sou um dos fundadores da Coverflex. E o objetivo hoje, tal como nos anos anteriores, é contar-vos um bocadinho em primeira mão as novidades e um bocadinho a direção. E, portanto, hoje a Inês lança-me sempre estes desafios antes da hora do almoço. Portanto, eu vou tentar, nos próximos 20 minutos, contar-vos o que é que aí vem, tentar que vocês não pensem no almoço e que fiquem entusiasmados com as nossas novidades. Mas eu, antes de fazer isso, tenho que fazer duas coisas. Uma é a apresentação, vai ser um bocadinho a história da compensação e, portanto, vou-vos guiar um bocadinho do que é que foi a jornada da Coverflex até hoje. Mas antes de o fazer, queria primeiro, e também em nome de toda a Coverflex, agradecer a todos os clientes que aqui temos, dizer-vos uma palavra de obrigado por estarem connosco. A vossa confiança é uma coisa que nos alimenta a todos nós no dia-a-dia e o vosso feedback contínuo é fundamental para chegarmos a momentos como estes. E eu gosto muito de estar aqui nestes eventos porque estou a ouvir esta conversa toda e depois chego aqui ao final e eu acho que tudo o que vos vou contar agora vai fazer muito sentido e vai encaixar em todos os discursos que ouvimos até agora. Portanto, continuem a dar feedback a nós, seja em todos os canais que nós temos, porque nós ouvimos. Às vezes parece que é repetitivo, mas nós estamos a ouvir e quando o tema se torna recorrente, nós depois endereçamos. Queria também agradecer aos nossos investidores, alguns deles estão cá presentes hoje, foram fundamentais para nós construirmos esta empresa e, portanto, a confiança deles é fundamental e a todos os Coverflexers por criarem este evento e por todos os dias estarem a entregar muito valor aos nossos clientes. A quem ainda não é cliente, www.coverflex.com, registar, podem começar agora, é muito fácil. E avançando, vamos começar hoje a falar de um conceito que é a compensação 360. Mas eu, antes de vos contar sobre a compensação 360, tenho que vos contar um bocadinho a história desde os anos passados de como é que nós chegamos aqui, ok? E, portanto, nós olhando historicamente, e se calhar o exemplo que eu costumo dar é o exemplo do meu pai, quando foi decidir qual é que era o banco que tinha, ele decidiu o banco com base no trabalho em que ele estava, porque as pessoas na empresa dele disseram: se vais trabalhar aqui, o teu salário vai ser pago na Caixa Geral de Depósitos. Ele desde aí que tem um salário na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, se nós olharmos historicamente, as coisas têm evoluído muito. Nós começámos por uma fase em que a compensação, primeiro era só o salário. Qual é que era o problema disto? Eram estruturas muito rígidas, a comunicação era completamente genérica, os pacotes eram iguais para toda a gente e não havia percepção de valor, tirando o salário ao fim do mês, que é sempre muito importante, mas depois pagamos todos os impostos que temos que pagar. Mas o que é que aconteceu recentemente, e um bocadinho contando a história desde 2020, onde a Coverflex acaba por surgir, nós começamos a ter uma série de fenómenos a acontecer ao mesmo tempo. E um dos primeiros fenómenos que nós temos a acontecer é que, tal como falámos nas outras sessões anteriores, as pessoas são cada vez mais exigentes. E, portanto, nós hoje falamos muito da atração do talento, da capacidade das empresas a criarem pacotes de compensação ou remuneração que sejam atrativos para as pessoas. E também temos um fenómeno muito recorrente, que apesar de não estar aqui no exemplo que nós trazemos aqui, nós temos 5 gerações no mesmo local de trabalho. E, portanto, temos pessoas com necessidades completamente diferentes. E, obviamente, que pagar só salário a toda a gente da mesma forma não é uma coisa que depois permita a tal customização ou independência ou autonomia que temos vindo a falar até aqui. E é aí que surge uma evolução desde os tempos pré-históricos até hoje, em que a Coverflex acaba por aparecer aqui numa fase final, mas que antes da Coverflex existia, como vocês se lembram, para muitos de vós ainda se devem lembrar, dos vales de alimentação, não é? Que nós recebíamos os vales de alimentação, íamos ao restaurante e era tudo plataformas independentes. Se vocês forem pensar nisso, e isso foi um bocadinho a motivação de nós enquanto fundadores, começámos a trocar notas e foi aquela percepção de as pessoas tinham todas muitas plataformas. Eu lembro nas empresas anteriores em que eu tinha, quisemos criar um vale de alimentação, fomos procurar a melhor empresa, demos um vale de alimentação. A seguir, alguém que teve um filho, queríamos um cheque creche, já era um login diferente, já era uma plataforma diferente. E, portanto, havia aqui o que nós chamamos single use cases, que são point solutions, e que eram tudo logins diferentes. E então foi aí que apareceu a nossa solução como uma solução flexível e que nós gostamos de pensar nisso como a Netflix da compensação. Porquê é que eu trago este slide e porquê é que eu trago esta mensagem? Porque me convidaram para fazer isto mais uma vez e um dos segredos mais bem guardados da Coverflex é que o nosso fundador, Nuno Pinto, queria chamar Coverflix em vez de Coverflex,
Felizmente esse conceito não teve atração, mas hoje é o que nós imaginamos como que a Coverflex é, ou seja, nós já não somos uma solução tradicional em que a pessoa tem um login de todos diferentes. O que nós hoje temos é um catálogo, não é? Como a Netflix tem, como a Spotify tem. Nós temos o catálogo disponível e depois as pessoas escolhem os programas que querem ver, ou escolhem os benefícios que fazem mais sentido para si, certo? O que isso permite é que, na realidade, a Coverflex, aquelas pessoas que estavam todas a receber salário por igual, obviamente com escalões diferentes, hoje em dia conseguem customizar isso às situações que têm. Ou seja, em cada um dos tipos de situação, vai haver pessoas que vão preferir ter uns PPRs. Está aqui a Emília da Casa de Investimentos. Vai haver pessoas que vão ter mais curiosidade e querem perceber quais é que são os melhores PPRs em Portugal e vão ter a hipótese de investir num PPR da Casa de Investimentos. Vai haver pessoas que querem pagar um cheque creche e que isso é a principal motivação que as pessoas têm. E, portanto, nós já permitimos esta customização. Mas agora vem, e qual é o passo a seguir? Onde é que a Coverflex quer ir? Onde é que nós achamos que o mercado nos está a puxar? E que seria depois muito importante o vosso feedback também, e também que interajam depois connosco sobre isto. Nós acreditamos, e também um bocadinho da conversa que temos hoje, que é que as pessoas ainda não conhecem o verdadeiro valor da sua compensação. Não é? E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é, nós todos temos aquele exemplo de perguntarmos a alguém quanto é que a pessoa ganha. E a pessoa diz, eu ganho 25 mil euros de salário. E depois diz, não, mas eu também tenho um carro. Não, mas eu também tenho um cartão de gasolina. Não, mas eu também tenho um cheque creche ali ao lado. E, portanto, nós acreditamos que hoje a compensação, quando nós chamamos de compensação, são todos os fluxos financeiros entre uma empresa e um colaborador. E que estes fluxos financeiros estão todos partidos, por todo o lado. E o que nós pensamos é, chegou uma altura em que começa a fazer cada vez mais sentido que plataformas modernas, quando nós falamos de plataformas modernas, é esta evolução que tem existido nos últimos anos da tecnologia, não é só a inteligência artificial, mas da tecnologia, que as coisas devem estar cada vez mais centralizadas. E que existe essa percepção do todo e não das partes. E que esta percepção do todo é cada vez mais importante. Como é que eu posso ter autonomia para tomar as melhores decisões se eu só estou a ver uma parte daquilo que é a minha compensação? E, portanto, a ideia é que a tecnologia a evoluir e a inteligência artificial a evoluir, é cada vez mais fácil juntar estas bases de dados todas e é cada vez mais fácil juntar esta informação, tanto para o lado das empresas como para o lado dos colaboradores, para dar uma informação cada vez melhor. E, portanto, a ideia aqui é agregar. Já vamos ver daqui a bocadinho o que é que isso na prática significa. E um bocadinho aquilo que nós temos vindo a pensar, e se calhar uma representação visual, é nós temos todos estes sistemas a acontecer à nossa volta. Ou seja, nós temos sistemas de payroll, que fazem o processamento de salário, temos sistemas de HRIS, que fazem a gestão das pessoas, das entradas, das saídas, temos a contabilidade, temos os bancos, onde nós temos que fazer transferências para as diferentes... Tenho que pagar o seguro para um lado, tenho que pagar os salários para o outro, tenho que pagar os benefícios da Coverflex para o outro. Temos todos esses sistemas a acontecerem e temos todos estes pagamentos a acontecerem por cima. E, portanto, o que nós costumamos chamar é o operating system, é o sistema operacional da compensação. Só que esse sistema operacional da compensação significa que a Coverflex quer ser algo que está no meio a gerir todos os fluxos financeiros. Porquê é que nós chamamos de cérebro? Porque estes fluxos financeiros podem ter um bocadinho de inteligência por cima. Que é, não só a Coverflex vai estar a fazer estes pagamentos e a gerir estes pagamentos e a facilitar estes pagamentos, como vai dar muito melhor informação para as empresas e para os colaboradores. Ou seja, a visão, e isto, voltando até 5 anos atrás, continua a ser uma compensação flexível, transparente e fácil de entender. E nós hoje acreditamos que estamos muito mais próximos daquilo que era a visão inicial da Coverflex. O que é que isto na prática significa para as empresas? Nós, ao centralizarmos esta informação toda, nós vamos permitir-vos a vocês desenhar melhores pacotes de compensação. Ou seja, vocês vão conseguir perceber aquilo que hoje é muito difícil perceber. Se eu tenho uma plataforma para descontos, uma plataforma para benefícios, eu pago salários por um lado, se eu tenho os seguros nos outros, eu depois tenho muita dificuldade a perceber o que é que está a ser usado. Qual é que é o verdadeiro retorno daquilo que está a ser feito. E depois também tenho uma dificuldade que todos nós temos, que é, eu agora quero fazer uma oferta de emprego, será que eu estou competitivo face ao mercado? Quanto é que é realmente o valor disso? Ao centralizar esta informação toda, nós vamos conseguir permitir-vos desenhar melhores pacotes de compensação. E quando nós falamos de compensação, tem uma parte que é salarial, tem uma parte que é benefícios, mas tem coisas como quantos dias de férias é que empresas do meu setor dão. E isso também são coisas que são importantes. E, portanto, aquilo que é a evolução natural da plataforma para nós é, nós vamos pedir-vos esta informação e as empresas que quiserem participar nisto
vão receber isto de uma forma mastigada, ou seja, nós vamos tornar-nos um bocadinho o cérebro da compensação, ou seja, aquilo que hoje é o trabalho de People Ops, de recursos humanos, que é responder a pessoas sobre quando é que eu tenho que tirar férias, tenho que avisar os colaboradores que daqui a não sei quantos dias que têm que gastar os dias de férias todos. Portanto, tudo aquilo que hoje são perguntas sobre quanto é que é o meu salário, porque é que eu estou a pagar isto de IRS, o que é que está a acontecer, nós vamos querer responder a estas perguntas, nós vamos querer ser o centro desta informação. E, portanto, nós queremos que vocês tomem melhores decisões com base em dados. E esses dados partilhem connosco a informação e depois vão ter este output também para gerir. Obviamente que também, isto nós não pusemos aqui, mas que um tema que estamos a trabalhar em paralelo e que vão ouvir da nossa parte, tem o tema da transparência salarial, que é um tema que está muito em voga. Provavelmente muitos de vocês aqui estão a pensar nesse tema da transparência salarial. Nós também vamos estar nesse processo. Vamos estar nesse processo a dar-vos informação, partilhar informação connosco, nós vamos dar-vos informação e também podemos ser a plataforma que vai trazer essa visibilidade para os colaboradores. Do lado do colaborador, muito pegando nos temas que estávamos aqui a falar de a autonomia, da percepção, do que é que está a acontecer com a minha compensação, como é que eu posso usar melhor a minha compensação. A ideia é alavancar naquilo que são as plataformas de hoje, que nós já temos inteligência artificial, e sermos muito mais proativos. Nós hoje temos uma plataforma que é muito reativa. Ou seja, funciona muito bem, eu quero emitir um cheque creche, vou à plataforma, emito o cheque creche no momento, que é o que me acontece todos os meses, porque me esqueço, mas não somos ainda proativos, nós não damos ainda insights às pessoas. Está a chegar o final do ano, não dizemos às pessoas como é que podem otimizar, que deviam estar a utilizar. E, portanto, a nossa ideia é virarmos um bocadinho o jogo de sou muito bom a ser reativo, sou muito bom na utilização, quero ser mais proativo, quero dar mais insights ao colaborador. E onde é que começam estes insights ao colaborador? Começam na oferta de emprego. Ou seja, o que é que vai acontecer, e daí também a demo que vos vamos mostrar hoje, que é o produto que vamos lançar, que é o que nós chamamos de Job Offers. Porquê? Nós hoje chegamos a uma empresa, nós vendemos uma empresa, como vocês sabem, muitos de vocês são nossos clientes, nós vendemos à empresa, nós fazemos as sessões de formação, que recebemos muito bom feedback e, portanto, aí nossos parabéns aos nossos CSMs que fazem um ótimo trabalho, mas no dia a seguir chega uma pessoa nova. E essa pessoa nova não sabe nada sobre a Coverflex e não sabe nada sobre benefícios. E nós estamos a colocar o ónus na parte financeira e na parte de recursos humanos para explicar a Coverflex. Então o que nós fizemos foi, vamos dar um passo atrás. Se calhar não vou só explicar a Coverflex, mas vou explicar o pacote de compensação que as empresas querem oferecer. Para lá, mais uma vez, nós temos um gateway de informação, porque as pessoas hoje estão muito mais exigentes com a qualidade da informação. E, portanto, vai haver um menu novo que vai se chamar Propostas. Em inglês as coisas são muito melhores. Mas a ideia aqui, Job Offer, mas a ideia aqui é o quê? Vão-se criar templates. O que é um template? Todas as empresas têm um nível de customização sobre aquilo que oferecem, certo? E sobre aquilo que são as políticas de compensação. A ideia do template é as empresas vão definir se pagam subsídio de alimentação, se têm políticas de trabalho remoto, se têm seguro de saúde, se não têm, se oferecem ações da empresa, se oferecem eventualmente bónus. E, portanto, todo este menu é um menu que vai ser customizado por cada uma das empresas para criar o tal template em que vão escrever, por exemplo, no nosso caso, que damos o aniversário dos filhos, é uma muito boa política, para quem quiser seguir. E depois, este template e esta informação toda vai resultar numa informação, depois eventualmente vocês podem ter templates diferentes, não é? Pessoas de vendas, por exemplo, vão ter bónus ligados ao comissionamento, pessoas que não sejam de vendas não vão ter bónus ligados ao comissionamento. E, portanto, com toda essa informação, vamos criar os templates. E depois vocês vão poder usar os templates para fazerem uma oferta de trabalho às pessoas. Porquê é que isto é importante? Porque vai ajudar. Neste caso, ainda não temos aqui salary benchmarking. É um sonho nosso que, quando tivermos essa informação, também podemos partilhar essa informação com vocês, partilhar quanto é que está a ser pago. Mas isto vai criar uma coisa que é muito importante. Vai criar uma plataforma para vocês perceberem que job offers é que estão a ser feitas, se as pessoas já aceitaram, se não aceitarem. Mas uma coisa muito mais importante, vai criar um visual que vai aparecer agora, que é a visão por parte do colaborador da oferta de trabalho da empresa. E, portanto, vamos confirmar, a proposta vai ser enviada para a Sofia, e a Sofia, que antigamente costumava receber um e-mail ou costumava receber um PDF no formato tradicional, ela agora vai receber um e-mail que vai ser Powered by Coverflex e vai ter uma proposta de emprego para analisar. E esta proposta de emprego vai começar quando? Atenção que nós estamos aqui em formatos finais de design, mas a ideia é, vamos primeiro fazer o perfil fiscal da pessoa. Okay? Vamos fazer algumas perguntas. É casado, não é casado? Tem filhos, não tem filhos? Vamos fazer um bocadinho o onboarding da pessoa. Ela também pode saltar ou pode dar-nos esta informação.
A ideia é nós chegarmos a este ponto aqui em que vamos perceber quais é que são todas as coisas que eu dou a um colaborador. Não tem só a ver com o CoverFlex, mais uma vez, tem a ver com qual é o meu total compensation que esta empresa me vai oferecer. E depois, dentro de cada uma das categorias, nós vamos ajudar as pessoas a perceber. O que é que isto na prática significa? Nós hoje, por exemplo, uma empresa que dê 500 euros de benefícios em CoverFlex todos os meses, a pessoa vai pensar, para que é que servem os 500 euros na CoverFlex? Aqui vai ter a sua resposta. Aqui vai poder customizar. Até vai eventualmente dizer não quero 500, quero 200 ou quero 1000. Idealmente será este segundo cenário. E, portanto, a ideia é que ela consiga perceber tudo através da CoverFlex. Isto vai ser customizado com base nos vossos benefícios. Se vocês não tiverem tecnologia, não vai aparecer tecnologia. Se o vosso seguro de saúde permitir adição de familiares, vai dizer que permite adição de familiares. Portanto, tudo isto vem com base naquilo que vocês já têm dentro da CoverFlex. Vocês só vão alimentar com parte naquilo que é a base do salário e depois as outras compensações que vocês hoje dão. Mas é isto. Acho que vou terminar por agora. E era isto que eu queria apresentar. Rui, já agora acabas o trabalho e vamos despedir das pessoas, está bem? O nosso evento está quase a chegar ao fim. Muito obrigado. Inês. Sim, acho que é... Para o ano a mais? Exatamente, para o ano a mais. Curiosamente, prometo. E curiosamente também dizer-vos que esta semana, quando marcamos o estado da compensação, não sabíamos que era a semana da literacia financeira, mas é uma semana da formação da literacia financeira, promovida pelo Banco de Portugal, também pela CMVM, que é nosso cliente, e portanto calhou muito bem ser esta semana e prometemos que para o ano há mais um novo estudo, percebermos o progresso que existiu deste ano para o próximo ano, mas penso que foi o João Franqueira que disse hoje no painel que é daqui a um ano será muito tempo. Portanto, agora é aproveitarmos estes dados, aproveitarmos para tomarmos ações e da nossa parte agradecer-vos muito estar aqui. Rui, alguma coisa queiras dizer? Não, agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Da minha parte, agradecer à CoverFlex ter-me convidado mais uma vez para estar aqui convosco este ano. Eu aprendo todos os anos, cada vez que aqui venho. E muito obrigado a vocês. Tenham um resto de excelente dia. Obrigado.